Então, o que acontece? É que a gente dorme, a gente deita e não sabe o que espera no outro dia. E às vezes somos surpreendidos, somos pegos de surpresa com notícias que abalam, notícias que nos fazem tremer, terríveis. Eu vou ser sincero para você, eu às vezes eu dou uma olhada para meus telefones assim do lado de manhã. Quando eu abro já estão lá as mensagens. É um bispo da África, ou dos Estados Unidos, ou de Portugal, ou aqui do Brasil. E as notícias são: um bispo nosso aqui foi sequestrado, ou sofreu um atentado, ou o prefeito mandou fechar a igreja, ou o juiz mandou fechar. A igreja foi invadida, ou isso, aquilo, é tanta coisa. Que se eu não entendesse o significado disso aqui, do amor de Deus, eu não suportaria. E mesmo você que não tem uma responsabilidade do tamanho da minha, você está sujeito e eventualmente notícias ruins e bombardeios vão chegar também. Só que nós estamos cobertos, envolvidos, revestidos no amor de Deus. Deus não depende de nada, nem de ninguém. E o que Ele fez por nós nos dá a segurança, a certeza de que Ele cuida e vai cuidar sempre de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A maneira que Ele amou, a demonstração de amor foi tremenda. Ele abriu mão do bem-estar do filho. Deus abriu mão da alegria. O prazer que Ele tinha de ter o filho ao lado dele, Ele abriu mão de tudo isso. E Ele fez o filho pecado. A Bíblia diz que Jesus se fez o quê? Pecado. Ele não pecou, mas Ele se fez pecado. Ou seja, Ele encarnou. Ele recebeu todos os nossos pecados, as nossas dores. E o Pai nem suportou olhar. E lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo, Romanos capítulo 8, no versículo 35, o apóstolo Paulo, um dos mais abençoados que a terra já viu, em referência a este amor que levou o Pai a doar o Filho por nós, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Interrogação. Olha a lista de problemas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, que quer dizer morte. Olha lá, eu e você estamos sujeitos a tudo isso aí, no mundo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. E espada, no caso, porque nós vivemos num mundo que oferece essas coisas, essas situações. Mas a palavra diz, a palavra que saiu da boca do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que o amor de Deus que nos trouxe até aqui, o amor de Deus que nos alcançou,
é infinitamente maior que todos esses problemas juntos. Nenhum problema, nenhuma adversidade pode superar o amor de Deus por nós. Aquilo que nós olhamos e não vemos saída, aquilo que nós avaliamos e é infinitamente maior que nós, não é nada perto daquilo que Deus fez e faz por nós. Então o apóstolo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Falando do perigo que o mundo oferece aos cristãos. E sempre foi assim. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos vencedores, não. Nós somos mais que vencedores, é diferente. Quer dizer, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Porque se andarmos com Ele, se obedecermos a Ele, se servirmos a Ele, se confiarmos nele, o mundo inteiro não será páreo para nós. O inferno inteiro pode vir contra você, o problema que for, o perigo que for. O doutor falou para a família, para a filha: sua mãe não tem mais 48 horas de vida. E ela agarrou no amor de Deus e a mamãe daqui, sã e salva. E ela lá e fez exame e não deu mais nada. Olha a família feliz ali, ó. Porque ele não consegue, achou? Então, se você se agarrar no amor de Deus, não é o Valdemiro. Por mais que o Valdemiro ame você, o Valdemiro é pequenininho, tadinho. É um orelhinha. Valdemiro, ele... Agora eu ainda estou segurando bem, mas lá para as 18, o Valdemiro vai estar bambinho, amarelinho, que eu já sei da multidão que está chegando aí. Quando terminar de impor a mão, você dá um empurrãozinho no Valdemiro, ele cai, você tem que levantar ele. Agora, o Deus do Valdemiro, que é quem te amou ao ponto de sacrificar o próprio filho, pode levantar um exército inteiro contra você, que o Deus do Valdemiro, que é o seu Deus, vai proteger você. Esse protege. Esse garante a nossa integridade, a nossa vitória. Quer dizer, o apóstolo que teve tantas tribulações, tantos problemas, tanta dificuldade, afirmou que ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. O amor de Deus é mais forte que a morte. Amém? Tem uma música que diz assim, ó: Jesus é o amor, e o amor é mais forte que a morte. Ele é Jesus é o amor. Ele é mais forte que qualquer doença, que qualquer ódio, que qualquer espírito de vingança. Você acha que alguém já tentou me matar alguma vez? Você acha que alguém já desejou me matar? Mas hoje em dia eu acho que não existe mais, não. Será? Eu estou envolvido no amor de Deus. Ou seja, eu só dependo de Deus. Você entende isso? Se você está revestido do amor de Deus, você só depende dele. Porque esse não falha. Não falha. Então,
nem a perseguição, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, perigo nenhum, nem a espada, ou seja, a morte. E embaixo no 37 ele diz assim: em todas essas coisas, porém, quer dizer, contra a perseguição, em todas essas coisas, ele está se referindo a esses problemas aí, ó, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nós somos mais que vencedores contra esses adversários aí, ó. O versículo 38 ele diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém. Nada. Nada nem ninguém. Às vezes uma pessoa, alguém resolve perseguir a obra e na ignorância, ignorância espiritual, afirma que vai fazer isso, fazer aquilo outro contra a igreja. Hoje eu citei uma passagem quando uma grande autoridade chegou para Jesus e falou assim, Jesus estava sendo julgado, falou: você não sabe que eu tenho poder para te dar liberdade ou para te crucificar? Olha lá, presta atenção por favor na palavra. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. De cima onde? De cima onde? Do céu. Sabe o que ele quis dizer? Que todas as autoridades são constituídas por Deus. Amém? Às vezes elas próprias não sabem disso. Você sabia? São poucas as autoridades no mundo que sabem disso, que têm conhecimento disso. Tem homens investidos, homens e mulheres investidos de poder, de tão grande poder, e não percebe que veio de Deus o poder, que veio do céu. Mas o Deus que dá, Ele tira, é a hora que Ele quer. Ele dá e Ele tira. Porque lá em 1 Crônicas, capítulo 29, diz que o poder é dele, a riqueza é dele, a glória é dele, a honra é dele. Quando alguém é honrado, olha lá, teu Senhor, é o poder. De quem é o poder? Então o Pilatos falou: você não sabe que eu tenho poder para decidir se você vai morrer ou não? Jesus olhou para ele, coitadinho. Ele não sabia com quem estava falando, não. Ele não sabia que Jesus ia ter que morrer, passar por isso, por minha causa, por sua causa. E por causa dele também. Ele não sabia que Jesus só estava se submetendo àquela situação ali constrangedora por causa da humanidade, que ele teria que resgatar a humanidade. Pilatos não sabia disso. Do contrário, agora, eles estavam tão cegos, porque correu entre as autoridades, que quando Jesus estava no monte lá, e os soldados foram lá prendê-lo, Jesus, então, o Simão, o Pedro, que era um dos seguranças de Jesus, não tinha virado discípulo ainda não.
meteu a espada na orelha do soldado e cortou. Quem conhece a passagem? Jesus mandou ele pegar e botou de novo. O que aconteceu? Como é que alguém que pega uma orelha decepada coloca no lugar, assim como quem está colando com essas colas aí super bond? Como é que alguém que faz isso vai submeter algum homem? Da outra vez falaram assim, aquele tal de Lázaro ressuscitou, nós temos que matar ele de novo. Quer dizer, fazer ele morrer de novo. Só estando cego. Porque quem tirou ele do túmulo podre poderia ressuscitá-lo de novo. Quem mexe com essa obra vê tudo isso aqui. Sabe que se o Deus dessa obra se zangar, não fica um perseguidor para contar a história. Mas é cego, não enxerga o poder e muito menos o amor de Deus. Não enxerga. Não enxerga. O sujeito não sabe que o Deus que cura o canceroso, se quiser, pode botar um câncer e matar? Ou pode dar um olhar para o sujeito e ele morrer? Mas não enxerga. É cego. É ignorante. Jesus falou, nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Tradução. Jesus disse, quem dá o poder a vocês sou eu. Ele falou, eu dou e eu tiro. O poder é meu, ele disse. Está lá. Ele dá para quem ele quer, está lá. Está lá em 1 Crônica. Teu Senhor é o poder. Olha lá. A grandeza. O que é isso? Quem que faz alguém ser grande? A grandeza é de Deus, ó. A honra, quem faz alguém ser honrado? A vitória, quem é que dá a vitória? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo que existe no céu e na terra pertence a quem? Ninguém é dono de nada, não. É tão difícil convencer as pessoas disso. Tão difícil. É muito difícil. Até bispos, pastores, obreiros. Você não tem nem ideia do trabalho que eu tenho com bispos e pastores. Você não tem ideia. Eles escutam isso, eles veem tudo isso, eles participam disso. E depois se esquecem. Não é fácil. Tem muitos de vocês que estão vendo essas coisas todos os dias. Quando não vê aqui, vê na televisão. E é em todo lugar do mundo. Você liga a televisão, está transmitindo a reunião de Portugal, você está vendo milagre. Está transmitindo a da África, você está vendo milagre. Está transmitindo a dos Estados Unidos, está vendo milagre. A de Minas Gerais, está vendo milagre. A de São Paulo, está vendo milagre. E está ouvindo a palavra de Deus. E quando Satanás investe contra você, parece que dá um branco. E você se esquece que o amor de Deus está acima de tudo isso. Se abala, se desespera, se perde. Então o homem de Deus, o Espírito Santo falou na boca dele: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Ele está dizendo, o profeta ali está dizendo, o Beato Salu, quem nos separará do amor de Cristo? Só pode ser o Beato Salu, que a Bíblia afirma que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém. Ninguém. Se a morte não nos separa, como é que a cegueira vai separar? Ele profetizou errado. Se a morte, que é pior que a cegueira, não pode separar, como é que a cegueira vai separar? Eu estou falando do amor de Cristo, não estou falando do amor de homem. Mas e quando a pessoa se afasta? Aí não foi o amor de Cristo, é o amor dela que esfriou. Então o seu amor, problema pode separar, mas o amor de Cristo ninguém pode separar.
Porque o seu amor pode esfriar, porque o amor de Deus continua fervendo, continua acesa a chama. Amém, gente? Você quer a tradução disso e o resumo? A palavra está dizendo que o amor do apóstolo, do bispo, da bispa, de quem quer que seja, pode esfriar o seu amor, mas o amor de Deus continua ardendo por você. Ardendo por você, queimando por você. Ele está dizendo que se ainda hoje você decidir, ainda hoje a sua vida será transformada. É isso que ele está dizendo. Ninguém pode separar. Uma coisa é o nosso amor, que oscila. É igual o clima, o tempo. O amor do homem é assim do ser humano. Se os ventos são favoráveis, está em alta. Mas alguma coisa contra... Engraçado, eu gostava muito de fulano. Uai, gostava por quê? Deus gostava e continua gostando. Deus amava e continua amando, porque o amor de Deus ninguém pode esfriar. Ninguém. Por isso que o homem tem dificuldade para perdoar. Quando alguém erra, e se o erro foi grave, a dificuldade é muito grande, que aparece de juiz condenando, julgando e condenando, dando sentença. E tem gente que quer até impedir Deus de perdoar, não impede porque não pode. É só você ver na Bíblia, eu mostro na Bíblia para você. A cidade de Nínive pecou gravemente contra Deus, e Deus resolveu perdoar aquela cidade e salvá-la. Aí chamou um profeta, o Jonas, vai lá em Nínive e prega que se eles não se arrependerem vão ser destruídos, mas se arrependerem serão salvos. Aí o Jonas falou, eu não posso ir lá, porque senão Deus é misericordioso demais e vai salvar aquele povo. Ué, que profeta orelhudo é esse, rapaz? Olha lá. Deus falou para o Jonas, você vai lá e prega que eles vão se arrepender. O Jonas falou, não, eu vou para outro lugar. Acho que ele pensou assim, Deus não está vendo, mesmo quando entrar, vou pegar o navio para outra cidade. O navio, ó. E a água passa por cima do navio, todo mundo agitado, meu Deus, tem alguém errado aqui, rapaz. Aí o Jonas não teve jeito, lançaram sorte e caiu no Jonas. A humanidade já gostava de um joguinho naquela época. Ah, é você, né? O que você está fazendo, rapaz? Ele falou, Deus me mandou para Nínive. Mas eu desviei, porque se eu for lá e pregar, vai que aquele povo se arrepende e Deus vai salvá-lo. Como se ele pudesse se meter com isso aí. Como se o reino não fosse de Deus. Tem ser humano que é assim. Tem até, não, eu não vou orar por fulano, senão Deus vai acabar só abençoando fulano. Oi? Eu não vou orar, senão Deus vai perdoar ele. Entendeu? O Jonas não queria, não. O homem é terrível. Como se todo mundo não carecesse de perdão e da misericórdia de Deus. Só faltava essa. Então o Jonas não foi para Nínive. Aí o que aconteceu? Ele escolheu, ele não foi para onde Deus mandou, ele foi para onde? Não é baleia, não. É um peixe. Baleia só come peixinho, coisinha pequena, sabia ou não? Tubarão. Eu não sei que peixe que é, mas que o peixe era muito grande, era. Mas tem uma lição tão extraordinária nisso aí. O sujeito estava lá no ventre do peixe. E é óbvio que ele não pôde dobrar os joelhos numa mesinha, num sofá, né? Pegar a Bíblia, mas lá dentro, só em pensamento ele clamou, ele gritou, ele fala, em pensamento. Deus ouviu ele lá do ventre do peixe, deu ordem ao peixe, vai lá e vomita ele na praia. Aí o outro gritou, a cegueira
nem o ventre do peixe, nem o ácido do ventre do peixe pôde tocar em Jonas, porque ele se arrependeu, ele se lembrou do amor. Agora interessante, né? Aquela misericórdia, aquele amor que ele não quis levar para os ninivitas lá, serviu para ele depois. Imagina se Deus não fosse longânimo, se Deus não fosse misericordioso, se Deus não perdoasse, ele ia bater no ventre do peixe, 3 horas depois já ia começar a digestão do sujeito. Deus deu ordem, anulou o poder do ácido que digere o alimento do peixe, e é terrível. É terrível. É. Eu me lembro muito bem, lá no Pernambuco, eu estava pescando com lambari. Eu estava pescando com uma isca viva, piabinho, lambari. Aí o tucunaré engoliu o lambari, e eu tirei o tucunaré e larguei dentro de um balde com água. Quando eu cheguei em casa, eu fui limpar, tratar, como fala no Nordeste, para bispo fritar. O lambari que ele engoliu ali, umas 3 horas depois, já estava podre dentro dele. O ácido é terrível. E o Jonas ficou 3 dias, não foi? 3 dias. O peixe ficou 3 dias sem comer. Comeu o Jonas, ficou cheio. É má digestão que fala? Chega aquele peixão e fala, não tem um antiácido, né? O Jonas estava lá, desesperado. Em pensamento ele gritou, só no pensamento. Gente, é extraordinária a revelação da palavra. Olha quanta gente tem no mundo. Deus é tão poderoso que ele conhece o pensamento de toda a humanidade ao mesmo tempo. Se não fosse assim, imagina se ele não descobre que o Jonas está lá dentro, hein? Ele falou para o peixe, vai lá e vomita ele. O peixe jogou o Jonas, que era rebelde, que ele desobedeceu. O peixe voltou aliviado, sabia, né? Agora já posso comer um xaré, um negócio aí, entendeu? Uma barracuda, alguma coisa aí, porque o negócio... Rapaz, vou te contar, rapaz. O sujeito desobedeceu, mas depois se arrependeu. Quer dizer, era meio rebelde, deu um pouco de trabalho. Mas é assim o homem. Mas Deus está dizendo para nós que se nos submetermos a Ele e entendermos o amor dEle, não haverá adversário para nós. Não haverá. Quem entende a palavra de Deus? Vamos orar. Fica de pé, por favor.